A correria do café da manhã tinha acabado de passar e a luz do sol entrava pelas janelas empoeiradas da frente do restaurante da Dona Zélia, um pequeno restaurante familiar escondido em um canto tranquilo. O aroma de café coado, biscoitos frescos e bacon pairava no ar quente, envolvendo o espaço em algo que parecia uma memória que você não percebeu que perdeu. As velhas paredes de tijolos, pisos xadrez desbotados e cadeiras desencontradas davam ao lugar um charme humilde, demais para ser chamado de vintage. Os moradores locais adoravam, não porque estava na moda, mas porque era familiar. Os frequentadores sentavam-se em seus lugares habituais. As garçonetes sabiam os pedidos antes que os cardápios fossem tocados, e o cozinheiro, no fundo, xingava tudo e todos como um marinheiro, mas fazia as panquecas mais gostosas da cidade. Naquela manhã, a mesa perto da janela, geralmente reservada para o detetive Martins e seu quebra-cabeça, foi feita por alguém que ninguém esperava ver ali: Jorge Ribeiro, 60 anos, viúvo, bilionário, recluso, um homem que construiu um império a partir de contratos de mineração e acordos de logística tão complexos que a maioria das pessoas apenas assentia quando ele tentava explicá-los. Ele não era o tipo que você encontraria em um lugar como este, muito rico, muito pressionado, muito distante. Mas lá estava ele, em uma camisa branca impecável, mangas enroladas o suficiente para parecer acessível, mas sua postura era rígida e cautelosa, como se ele nunca tivesse aprendido a relaxar em público. Em frente a ele estava sentado um menino de 6 anos, pálido, com uma cabeleira loira e cacheada que não tinha visto um pente naquela manhã. Marcelo Ribeiro, o único filho de Jorge. O menino mantinha os braços firmemente presos ao redor de si e olhava para a mesa como se ela pudesse fazer algo inesperado. Toda vez que um prato fazia barulho ou alguém ria muito alto, seu corpinho estremecia. Ele não falava, não olhava ao redor, não tocava em nada, nem mesmo no bolinho de mirtilo intocado em seu prato. Marcelo não era como as outras crianças de sua idade. Ele havia sido diagnosticado com transtorno de ansiedade grave e atraso no desenvolvimento emocional. Palavras que Jorge pagou milhares de reais a especialistas para explicar, mas ainda assim mal entendia. Tudo o que ele sabia era que seu filho não gostava de ser tocado, não conseguia fazer contato visual por mais de um segundo e nunca abraçou ninguém além do pai, que por sinal tinha o abraçado pouquíssimas vezes também. Carolina Silva, a garçonete, percebeu tudo sem precisar perguntar. Ela tinha acabado de encher o café de um casal na cabine ao lado, quando avistou os ombros do menino, dedos tensos se contraindo perto da borda da mesa, como se quisessem se esticar e se esconder embaixo dela. Ela ajustou seu avental e cruzou a sala com uma espécie de energia gentil que não fazia barulho, olhos brilhantes apesar do turno da manhã, e com um sorriso que nunca parecia forçado. Ela trabalhava ali há quase um ano agora, tempo suficiente para que as pessoas soubessem que ela tinha experiência como enfermeira pediátrica e tinha uma queda por crianças, especialmente as quietas. Ela não se apressava para falar, não. Se agachava e falava como um bebê, como alguns fariam. Ela simplesmente encontrou os olhos de Jorge com um aceno suave de compreensão. Então, olhou para o menino. Sua voz, quando saiu, era quase um sussurro. "Posso te dar uma coisa, querido? Talvez um pouco de leite morno?" Marcelo não respondeu, mas olhou para cima por apenas um segundo, e isso, na experiência de Carolina, significava mais do que qualquer palavra falada. Aconteceu tão rápido, e, no entanto, no momento, o tempo pareceu se arrastar. Um prato se espatifou na cozinha. Cerâmica bateu contra azulejo de forma brusca e repentina. O pequeno corpo de Marcelo estremeceu como se tivesse sido atingido. Sua respiração ficou superficial e rápida, e seus olhos dispararam em todas as direções, como um animal encurralado. Ele pressionou as mãos com força contra as orelhas. Seu corpo balançou levemente, enquanto o mundo ao seu redor se tornava muito barulhento, muito brilhante, demais. Jorge congelou instintivamente, estendendo a mão sobre a mesa, mas sem saber o que fazer. Sua voz ficou presa na garganta. "Marcelo", ele disse suavemente, depois mais alto.
Marcelo, tudo bem, é só um prato. Mas o garoto não o estava ouvindo. Na verdade, não. Pessoas se viravam, garfos pairavam no ar, conversas paravam. Foi quando Carolina se moveu. Não rapidamente, não dramaticamente. Ela saiu de trás do balcão e se ajoelhou a alguns metros de Marcelo, longe o suficiente para respeitar seu espaço, perto o suficiente para ser vista. Ela não falou, não estendeu a mão. Em vez disso, ela abriu os braços bem abertos e calmos, palmas para cima. Uma oferta, um convite, nada mais. Marcelo olhou para ela, sua respiração ainda rápida, seu peito ainda tremendo. Segundos se passaram, e então, sem uma palavra, sem aviso, ele se levantou, caminhou lentamente em direção a ela e se abraçou em seus braços. Todos no restaurante prenderam a respiração. Jorge ficou congelado, sua mão ainda na metade da mesa, sua boca ligeiramente aberta. Em 6 anos, até mesmo ele mal tinha conseguido segurar seu filho. Carolina estava limpando o balcão na manhã seguinte quando o viu novamente. Mesma camisa impecável, mesma postura rígida. Mas desta vez Jorge Ribeiro não entrou como um homem que tolera a presença dos outros. Ele entrou como alguém procurando por algo que não tinha certeza se merecia encontrar. Ele esperou até que a multidão do café da manhã diminuísse antes de se aproximar dela. Sem comitiva, sem assistente, apenas um homem parado em silêncio no balcão, segurando o chapéu nas mãos. Eu queria te agradecer. Ele começou, sua voz menos áspera do que no dia anterior, pelo que você fez ontem. Carolina olhou para cima da cafeteira e deu um sorriso educado e incerto. Ele é um menino doce. Jorge hesitou. Ele não é como as outras crianças. Ele grita quando os médicos tentam verificar seus batimentos cardíacos. Ele nem se senta ao lado dos terapeutas, mas ontem ele atravessou uma sala e te abraçou. Carolina assentiu lentamente, não porque estivesse orgulhosa, mas porque entendia. Às vezes ela dizia gentilmente, as crianças sabem quando alguém não está tentando consertá-las. Jorge ficou em silêncio por um momento. Então enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um cartão. De visita. Não sei o que você faz quando não está trabalhando aqui, mas gostaria de lhe oferecer algo. Não um emprego, não exatamente. Só pensei que talvez você pudesse passar um tempo com Marcelo, conversar com ele, brincar, jogar, ler um livro ou simplesmente sentar, o que parecer certo para você. Carolina olhou para o cartão, mas não o pegou imediatamente. Eu pagaria você. Bem, ele acrescentou rapidamente, como se estivesse envergonhado pela necessidade de mencionar isso. Claro, mas Carolina não estava pensando em dinheiro. Ela estava pensando na maneira como o menino tinha pressionado o rosto em seu ombro, como sua respiração diminuiu enquanto ela o segurava, como por um momento o peso em seu pequeno peito parecia se dissipar. Vou pensar sobre isso, disse ela, colocando o cartão ao lado do porta-guardanapos. Jorge assentiu e se virou para sair, mas fez uma pausa quase sem jeito. Mais uma coisa, disse ele. Encontrei isso no chão do banco de trás. Acho que é para você. Ele entregou a ela um pedaço de papel dobrado, pequeno e amassado, com as bordas dobradas por ter sido agarrado com muita força pelos dedos minúsculos. Carolina abriu-o cuidadosamente. Por dentro, em traços grossos de giz de cera, havia uma imagem. 2 bonecos de palito, braços estendidos, um coração vermelho trêmulo entre eles. Não era grande coisa, mas não precisava ser. Carolina olhou para ele por um longo momento. Sua garganta apertou inesperadamente. Alguns convites não vêm em envelopes, alguns não usam palavras, alguns vêm na forma de um desenho de criança, nascido de um lugar mais profundo do que a linguagem. Ela olhou para cima, sua voz mais suave do que antes. Diga a ele que vou ficar, adoraria ficar, mesmo que só um pouquinho. Jorge assentiu novamente, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos, não apenas alívio, algo mais próximo da esperança. Carolina não sabia o que isso significava para sua vida. Ela não tinha planejado nada, mas naquele momento ela sabia que algo já tinha acontecido. Não porque um bilionário pediu sua ajuda, mas porque uma criança que ela mal conhecia precisava. E tudo sem dizer uma única palavra. Carolina nunca tratou seu tempo com Marcelo como um trabalho. Ela nunca carregou uma prancheta,
Nunca veio armada com gráficos de comportamento ou exercícios terapêuticos. Ela não tentou consertá-lo, diagnosticá-lo ou tirá-lo de seu mundo. Tranquilo. Ela simplesmente apareceu dia após dia pontual, com uma voz suave, presentes gentis e uma sacola gasta cheia de livros ilustrados, lápis de cor e pedaços de papel em branco. Ela sempre fazia a mesma pergunta. Primeiro, você gostaria de desenhar hoje ou ouvir uma história? Às vezes Marcelo apontava, às vezes ele dava de ombros, às vezes ele não dizia nada e estava tudo bem. Carolina sentava-se ao lado dele, no chão da sala de estar, nunca muito perto, nunca muito longe, e começava de qualquer maneira. Ela contava histórias sem páginas, apenas sua voz e suas mãos, pintando quadros no ar sobre tartarugas que tinham medo de tempestades ou pássaros, que não sabiam voar até tentarem. Quando ela desenhava, nunca era perfeito. Cães bambos com pernas demais, árvores tortas, pessoas de palito com sorrisos tortos. Marcelo observava divertido e às vezes pegava um giz de cera e acrescentava algo seu. Um segundo sol, uma nuvem perdida, um rabisco que parecia nada, e tudo, ao mesmo tempo. De vez em quando a respiração de Marcelo falhava ou seus ombros ficavam tensos por causa de um som lá fora, Carolina parava e dizia a mesma coisa. Se você se sentir assustado, ela dizia suavemente, você pode me abraçar ou me deixar te abraçar só se você quiser. Ela nunca forçava, nunca estendia a mão primeiro, e muitas vezes ele não respondia. Mas então, lentamente, algo mudou. Numa tarde nublada, Marcelo largou seu giz de cera verde e foi direto para ela, braços abertos, silencioso. Outra noite, depois de um dia longo e sem palavras, ele se inclinou em seu ombro, soltando um suspiro tão pesado que parecia que ele estava se segurando por anos. E uma vez, depois de um breve momento em que Jorge interpretou mal os sinais de seu filho e falou muito alto, Marcelo se virou para Carolina com os olhos arregalados e úmidos e a abraçou forte, se firmando com firmeza. Não era terapia, era presença. E para Marcelo, a presença fazia toda a diferença. Jorge Ribeiro sempre acreditou em controle, força e disciplina. Seu mundo era de números e prazos, negociações e consequências. Ele construiu seu império do nada. Acordos fechados em salas de reuniões, contratos assinados em silêncio, emoções deixadas na porta. Afeição era algo que você conquistava. Vulnerabilidade era um luxo para pessoas que tinham tempo para ser fracas. Mas ultimamente, algo estava mudando. Ele se viu, silenciosamente e desconfortavelmente, demorando mais na porta quando Carolina estava com Marcelo, assistindo enquanto seu filho se encostava ao lado dela sem hesitar. Notando como as mãos de Marcelo, antes constantemente cerradas, agora descansavam abertas em seu colo, como seus olhos não se desviavam tanto pela sala. Jorge não conseguia explicar o nó em seu peito quando via aqueles pequenos momentos. Só sabia que não doíam, mas ainda assim doíam. Ele não disse muito, nem para Carolina, nem para si mesmo, mas ele observava. E lentamente, o silêncio, em sua casa, começou a parecer menos um vazio e mais uma pausa, algo esperando para ser preenchido. Uma tarde, Jorge se encontrou com um antigo sócio para um café no lounge de um hotel no centro da cidade. Ricardo Siqueira, homem cheio de dinheiro, de petróleo, laços altos, divorciado 2 vezes, nunca foi conhecido pela sutileza. Então Ricardo disse, girando sua bebida, a conversa que tá todo mundo falando no clube de golfe é: você tem uma garçonete bancando a babá do seu filho agora? Jorge levantou uma sobrancelha, mas não respondeu. Ricardo riu. Vamos lá, uma garçonete, o que ela fez? Piscou os cílios para você? Você realmente está pagando a ela só para que seu filho possa... Que abraço foi esse? O rosto de Jorge não mudou, mas algo em seus olhos mudou. Ele tomou um gole lento de café e então pousou a xícara com precisão. Sim, ele disse. Simplesmente. Ricardo piscou pego de surpresa. Jorge continuou, sua voz calma, mas firme. Porque meu filho não abraçava ninguém há mais de 2 anos. Nem eu, nem ninguém. Agora ele sabe.
Agora ele sabe como é confiar em alguém para se sentir seguro. Ele se recostou com uma expressão ilegível. Se eu estou pagando por isso, eu diria que é o melhor investimento que fiz em muito tempo. Ricardo não riu mais, e pela primeira vez em muito tempo, Jorge não sentiu mais a necessidade de defender a suavidade. Não mais. A foto apareceu em uma manhã de terça-feira, enterrada em meio a uma torrente de manchetes sensacionalistas e fofocas. Não era nem de alta qualidade, um pouco granulada, tirada do outro lado do restaurante através do brilho das janelas, mas não precisava ser nítida. A imagem contava uma história por si só. Um garotinho, braços firmemente em volta da cintura de uma mulher, rosto enterrado em seu suéter e parado, a poucos metros de distância, sem ser notado pela câmera, estava um homem com prata nas têmporas e confusão nos olhos. A manchete fez o resto. Filho autista de bilionário se agarra a garçonete desconhecida. Abraço matinal ou algo mais. Ao meio-dia, se espalhou por blogs locais, alguns sites de fofocas nacionais e até chegou a um segmento de televisão diurna, onde os painelistas especularam sobre limites inapropriados e por que os ricos confiam seus filhos a estranhos. Jorge viu isso quando saiu de um almoço de negócios. Uma mensagem preocupada de seu assistente apareceu com um link e as palavras: "Você vai querer lidar com isso antes que piore." Ele não abriu o artigo imediatamente. Olhou para a miniatura, em vez disso para Marcelo. Marcelo foi flagrado no momento mais vulnerável de sua jovem vida, transmitido ao mundo sem que ele soubesse. E ao lado dele, naquela foto, estava Carolina. Seu maxilar se apertou, seu peito queimou. Em menos de uma hora, Jorge havia mexido os pauzinhos para remover as versões mais virais da história. Sua equipe jurídica elaborou um relatório e seu consultor de relações públicas chamou isso de infeliz, mas administrável. Mas na mente de Jorge havia apenas uma pergunta que se recusava a ficar em silêncio. Como isso foi a público? Carolina tinha exposto tudo. Ele se lembrou dos dias tranquilos no solário, a presença calma de Carolina, o desenho que Marcelo fez, o progresso, a confiança, e agora isso. No final da tarde, Jorge tinha se decidido. Ele não a confrontou, não pediu uma explicação. Ele simplesmente ligou para o restaurante, perguntou sobre seu horário de turno e então deixou uma mensagem com o gerente. Disse a ela que o acordo havia terminado. Sem mais visitas, sem contato, sem assinatura, sem adeus. Carolina recebeu a mensagem durante um intervalo entre as mesas. Ela não chorou, ela não retornou a ligação. Ela simplesmente caminhou até a sala dos fundos, sentou-se e desdobrou o desenho que Marcelo havia lhe dado uma vez. Os bonecos de palito, o coração de giz de cera vermelho ainda borrado pelos dedinhos. Ela olhou para ele por um longo tempo. Ninguém precisou lhe dizer o que tinha acontecido. Ela também tinha visto a manchete naquela manhã, mas o que doeu, mais do que a foto, foi saber que Jorge nem tinha perguntado a ela. Ele não tinha se perguntado se ela era a pessoa por trás disso. Ele tinha apenas presumido, enquanto os clientes de fora riam durante o café da manhã, sem saber que algo delicado tinha acabado de ser quebrado. E no silêncio que se seguiu, Carolina enfiou a mão na bolsa, dobrou o desenho de volta em seus vincos originais e o guardou. Algumas conexões pareciam não durar. Carolina nunca tentou se defender. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhuma visita à casa de Jorge para pedir uma chance de explicar. Ela entendeu, talvez muito bem, que uma vez que alguém como ele tomasse uma decisão, palavras dificilmente mudariam isso. E ela nunca foi o tipo de pessoa que imploraria pelo que deveria ter sido uma conversa em primeiro lugar. Em vez disso, ela dobrou um pedaço de papel comum, sem pautas, ao meio 2 vezes e sentou-se à mesa do canto durante o intervalo, caneta na mão. Sem cumprimento, sem assinatura. Apenas uma frase simples escrita em sua caligrafia suave e circular. Nem todo mundo precisa de palavras. Às vezes, tudo o que é preciso é alguém calmo o suficiente para oferecer a mão. Ela leu uma vez, dobrou novamente e colocou-a em um pequeno envelope que ela carregava na bolsa, sem nenhuma razão específica até agora, sem perfume, sem drama, apenas uma verdade silenciosa oferecida sem expectativa.
Após seu turno, Carolina caminhou até o portão de entrada da propriedade de Jorge. Ela não tocou o interfone. Não. Esperou que ninguém saísse. Ela colocou o envelope delicadamente dentro da caixa de correio e se virou para deixar as mãos ainda quentes de segurá-lo enquanto se afastava. O céu acima estava se tornando um ouro profundo que só fica por alguns minutos pouco antes de anoitecer. A verdade veio silenciosamente, como a maioria das verdades importantes faz. Foi o chefe de segurança de Jorge que finalmente rastreou a fonte da foto, dias depois que a história já havia começado a desaparecer dos olhos do público. A imagem não havia vazado por um membro da equipe ou alguém de dentro. Não havia vindo de ninguém. Carolina sabia. Era um cliente aleatório, alguém passando pela cidade, tomando café e rolando o telefone enquanto assistiam de uma mesa de canto. Eles tiraram a foto sem pensar, postaram para chamar a atenção e foram embora sem nunca entender o que tinham capturado. Nenhuma malícia, nenhum esquema, apenas descuido. Jorge leu o relatório com uma expressão vazia, o peso disso afundando lentamente. Carolina não o havia traído. Ela não tinha usado a vulnerabilidade de Marcelo para chamar a atenção. Ela tinha feito exatamente o que sempre tinha oferecido: gentileza, sem esperar nada em troca. E ele a interrompeu sem dizer uma palavra. Naquela mesma semana, Marcelo mudou. Não era óbvio, mas Jorge viu nas pequenas coisas. A maneira como Marcelo parou de cantarolar suavemente pela manhã, como ele não esperava mais na janela da sala de estar, seus lápis de cera intocados. Em suas noites, ele ficara mais duro. O menino se revirou e choramingava em seu sono. O conforto que ele encontrou no toque. A coisa que Jorge uma vez descartou como desnecessária, agora era uma ferida, uma peça faltando. Por dias, Jorge tentou preencher o espaço. Ele leu histórias, trouxe novos livros, sentou-se ao lado de seu filho em silêncio, esperando que a presença sozinha pudesse ser suficiente. Mas não era. Em uma noite, já bem passado da meia-noite, Jorge passou pelo quarto de Marcelo e notou o brilho suave da luz noturna ainda piscando sob a porta. Ele hesitou e, então, bateu suavemente antes de abrir. O que viu o fez parar. Marcelo estava encolhido na cama, abraçando um travesseiro contra o peito. Seus olhos estavam abertos, mas pesados de cansaço. Ele tentava encontrar conforto no tecido e nas penas, algo que talvez enganasse seu corpo a se sentir seguro novamente. Jorge se aproximou. "Não consegue dormir?" perguntou com a voz baixa. Marcelo não olhou para cima, apenas pressionou a bochecha mais fundo no travesseiro. "Este não é quente", ele sussurrou. "Não como ela." As palavras atingiram Jorge como uma pedra no estômago. "Não é quente como ela", ele pensou. Ele se sentou na beira da cama e ali mesmo, naquele momento, tudo ficou claro. O abraço, aquele abraço, não tinha sido apenas um milagre. Não tinha sido apenas sobre progresso, terapia ou avanços. Foi a primeira vez que Marcelo se sentiu aceito, exatamente como ele era. A primeira vez que alguém estendeu a mão, não para mudá-lo, mas simplesmente para lhe dar espaço. Carolina não tinha ensinado Marcelo a funcionar. Ela tinha ensinado-lhe como se sentir seguro, como confiar, como amar e, talvez o mais importante, como amar a si mesmo. Jorge passou a vida construindo coisas, edifícios, sistemas, um legado. Mas o que Carolina construiu com nada mais do que tempo, paciência e braços abertos, era algo muito mais poderoso. Ele olhou para seu filho, pequeno e quieto, sob as cobertas, segurando um travesseiro que não conseguia devolver o calor que ele desejava. E Jorge finalmente entendeu que não era só Marcelo que precisava dela, era ele também. A biblioteca comunitária não estava lotada naquela manhã. Alguns pais com crianças pequenas e inquietas enchiam o canto de leitura. Casais idosos folheavam romances com letras grandes. O cheiro de livros velhos e carpete quente pairava no fundo, sentada em uma cadeira. Carolina Silva segurava uma cópia gasta de Harold e o Giz de cera roxo e lia em voz baixa, sua voz calma e animada, deixando o ritmo da história se sobrepor ao zumbido silencioso da conversa. Jorge ficou na entrada da sessão infantil sem ser notado por um longo momento.
Ele observou o cabelo dela preso atrás da orelha, a mão traçando a página enquanto ela falava. As crianças escutavam, mas os olhos de Jorge estavam no rosto dela, não no livro. Havia paz ali, a mesma paz que ele tinha visto no rosto de Marcelo antes dele quebrar tudo. Quando a história terminou e as crianças correram para pegar caixas de suco, Jorge deu um passo à frente, segurando algo muito mais pesado que o orgulho. Desculpe, ele disse. Carolina se virou surpresa. Sua expressão mudou de confusão educada para um reconhecimento silencioso. Acreditei em algo que não deveria, continuou Jorge. Deixei o medo falar mais alto do que a verdade. Ele respirou fundo. Sou o pai mais rico que conheço, mas não era rico o suficiente para ensinar meu filho a abraçar alguém ou como deixar alguém abraçá-lo de volta. Carolina não falou, mas seus olhos se suavizaram, e naquele silêncio, o perdão começou. Nas semanas que se seguiram, algo bonito criou raízes. Juntos, eles lançaram uma pequena organização sem fins lucrativos, chamada O Primeiro Abraço, um programa gentil, projetado não para diagnosticar ou consertar, mas para guiar crianças com desafios emocionais ou de desenvolvimento para momentos de conexão intencional e segura. Não era terapia, não era instrução. Era presença, calor e gentileza oferecidos livremente, sem expectativas. No evento de lançamento, realizado no pátio ensolarado de um centro comunitário local, famílias se reuniram sem saber o que esperar. Não havia ternos nem discursos, apenas música, círculos de histórias e cobertores macios espalhados sobre a grama. Marcelo ficou ao lado de Carolina na frente, uma mão agarrando a bainha de seu cardigã. Quando ela se ajoelhou ao lado dele, ele olhou em seus olhos, então deu um passo à frente e colocou os braços em volta de sua cintura, na frente de todos. A multidão ficou em silêncio, então lentamente Marcelo se virou para seu pai. Ele não falou, não se apressou. Ele simplesmente levantou os dois braços, palmas abertas, um convite silencioso que Jorge uma vez pensou que nunca viria. A garganta de Jorge apertou. Ele deu um passo à frente, ajoelhou-se e pegou seu filho em seus braços pela primeira vez, verdadeiramente sem tensão, sem hesitação. Apenas calor, apenas amor e a compreensão silenciosa e constante de que os momentos mais ricos da vida são aqueles que o dinheiro nunca pode comprar. Agora me diz, você acredita que o abraço certo, dado no momento certo, pode curar até as feridas mais profundas no coração? E qual foi a atitude mais simples que alguém já teve com você, que mudou seu dia ou até sua vida? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.